Mohamed Porran, o árbitro, sinaliza. Vitória do ucraniano. Não deu para o brasileiro. Oleksandr Kizniak. Avança para a semifinal e o Brasil fica pelo meio do caminho. Grande abraço a você. É o seguinte, a partir de agora você continua com a sua programação local em São Paulo e parte da rede ficam com Resenha Seguro Bet. Jogos Olímpicos de Paris 2024 é na Rádio Bandeirantes. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Participe do Fala Galera de hoje. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Avaí? Com a volta de Gabriel Risso, após 3 rodadas no DM, você já retornaria com ele na equipe titular ou manteria João Gabriel e Igor Inocêncio nas laterais? Opine. 971021493. Você que é ponte pretano opinando sobre a questão. O Fala Galera da Ponte Preta. E para os bugrinos, na sua opinião, qual seria um bom valor para o Guarani aceitar negociar com o Palmeiras os 13,34% que tem do passe do Richard Rios? Direitos econômicos. Qual seria um valor? Palmeiras, formação de bastidor, teria sinalizado com 10 milhões de reais. Guarani teria rejeitado. E para você, qual seria o valor ideal para que o Guarani pudesse receber aí um bom dinheiro? Lembrando que o Palmeiras renovou o contrato do Richard Rios e a multa rescisória agora é de 100 milhões de euros. Cerca de 611 milhões de reais. Contrato até 2028. Opine. 971021493. É o WhatsApp para você mandar mensagem de áudio e mensagem de texto. Ambos curtos, assim dá tempo de um número maior de pessoas, número maior de ouvintes, número maior de torcedores de participarem do programa de hoje. Vamos às pautas da Ponte Preta. Em busca da 6ª vitória consecutiva no Majestoso, Ponte recebe o Avaí no domingo
às 4 da tarde. Macaca desafia jejum de 8 anos contra o Leão em Campinas. A última vitória da Ponte contra os catarinenses no Majestoso foi em 2015, ainda pela Série A, por 2-0. Desde então, o time foi derrotado em 3 oportunidades, inclusive no último encontro, empatou outras 2. Gabriel Risso, Emerson Santos, Ramon Carvalho e Gabriel Novaes são liberados pelo departamento médico e ficam à disposição de Nelsinho Batista. Tendência é que pelo menos 2 dessa lista apareçam na equipe titular. Luan Ribeiro e Joilson são os prováveis substitutos de Pedro Rocha e Matheus Silva, que cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo. Destaque do portal carlosbatista.com.br da Ponte Preta. Cotado para ser titular, Luan Ribeiro não sofre gol desde 2021. E agora as pautas do Guarani para o programa de hoje. Marlon Maranhão deu entrevista e cita suas principais características. Marlon Maranhão detalha sua curta carreira no futebol. Deu entrevista também o Luan Dias e ele comenta sobre sua reformulação no meio-campo e lamenta ter apenas ele para a posição. Luan Dias fala sobre a troca de treinadores no Guarani e o trabalho com o Alan Al. Luan Dias analisa o seu momento no Bugre. Guarani perdeu para o São Bento por 2-1 em atividade realizada nesta sexta-feira. Marlon marcou para o Bugre, enquanto Tiaguinho e Marcelo Mineiro anotaram os gols da equipe sorocabana. Foram 3 tempos de 30 minutos no Brinco de Ouro, onde o técnico Alan Al aproveitou para utilizar todos os jogadores que estavam à disposição. A pedido da comissão técnica, clube retoma a busca por lateral esquerdo. A equipe conta atualmente com Jefferson como principal nome da posição. E quando perde o titular, é obrigado a improvisar o volante Vinícius Iuge no setor. Embora tenha aprovado as atuações do jovem da base até aqui, a diretoria quer alimentar Alan Al com opções de segurança e vasculha o mercado por mais um nome de experiência no setor. Marlon Maranhão foi apresentado oficialmente na manhã de hoje no Brinco de Ouro. Anunciado na semana passada, atacante já foi relacionado para a última partida contra o Brusque. Após o atacante Luan Dias também falou com a imprensa na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro. Elenco do Guarani treina no sábado e no domingo em Campinas e embarca para Fortaleza na segunda-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Jefferson projeta duelo contra o Ceará e mira virada de chave na Série B. E tem as pautas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Flamengo realizou hoje o pagamento no valor de 138 milhões ao município do Rio de Janeiro pela compra do terreno do gasômetro. O clube informou que o município do Rio de Janeiro já providenciou
o depósito em juízo nos autos do processo de desapropriação. O local pertencia a um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal e foi desapropriado pela Prefeitura. O pagamento foi à vista. O dinheiro deveria ser depositado em uma conta a ser informada pelo município em até 5 dias, após a publicação do resultado do leilão. O projeto para a construção do estádio deverá ser apresentado à Prefeitura em até 18 meses. O Flamengo tem a estimativa de inauguração para 15 de novembro de 2029, aniversário de 134 anos do clube. O aporte previsto é de 1,7 bilhão, podendo chegar a 2 bilhões de reais ao término da construção do estádio. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas viu a maquete. Exatamente agora está no ar novamente. Belíssima maquete, né? Um estádio nos padrões dos melhores estádios que são padrão FIFA do mundo. Pauta 2. Aos 26 anos, em sua estreia nos Jogos Olímpicos, Beatriz Souza conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil em Paris, até chegar ao alto do pódio da categoria mais 78 quilos. Bia venceu 4 lutas. Na grande decisão, a brasileira superou a israelense Ras Hershko, número 2 do ranking mundial por Vasari. Ao fim da luta, caiu de joelhos no tatame, chorou e gritou em alto e bom som. Abre aspas. Eu sou campeã olímpica. Fecha aspas. Tá aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Bia, com um sorriso largo, super mulher, medalha de ouro, a primeira do Brasil em Paris. Parabéns a Bia Souza. Pauta 3. O anúncio de uma emissora de TV argentina para o jogo desta sexta-feira contra a França, pelas quartas de final das Olimpíadas de Paris, reacendeu o racismo demonstrado pelos jogadores da seleção principal em relação à França. Um trecho da peça veiculada pelo canal 19 mostra torcedores cantando a música racista e xenofóbica, entoada na comemoração do título da Copa América há 2 semanas. O caso gerou forte repercussão negativa, a ponto do governo argentino pedir desculpas formais aos franceses. São pautas, são notícias, são assuntos que não têm ligação e o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Aliás, o jogo está rolando agora, né? França e Argentina, quanto está o jogo? 1-0 para a França. Portanto, a França está dando a resposta na bola. Está ganhando o jogo e no decorrer do programa a gente vai informando aqui qual vai ser o placar final dessa partida. 17h13. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio, Lucas Pessoa. Lucas Pessoa que está acompanhado pelo Tony Souza. Aí, tá aparecendo um pedaço da cabeça e a mão agora também. Tá aí o Tony Souza. Seja bem-vindo. Está sendo integrado aqui à equipe do Gil Kleber.
E eles são responsáveis pelo som, que vai para o FM 85,7 e também pelo Switcher. Imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São várias câmeras e o corte da câmera é justamente nesse equipamento Switcher, que vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda um like aí para nós. Manda um joinha. E também, se puder, copie o link e manda para o amigo, para a amiga, para aquele companheiro familiar que você sabe que ele gosta de programação esportiva no rádio. E aí nós estamos indo já direto para os 40 mil inscritos no nosso canal. Muito obrigado aí pelo apoio. Rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Agosto, aniversário da Ponte Preta. Tem feirão fora de época no novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral em todos os planos do programa. Aproveite essa oportunidade e torne-se sócio torcedor da Macaca nesse mês de agosto. Faça parte do clube de benefícios com experiências exclusivas e pertença à Força da Macaca. Mais informações no site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. De aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 19 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Participe dos temas do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar também no programa de hoje, dia 2 de agosto de 2024. Legal demais ter a sua participação. E eu quero falar agora do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece todos os sábados e domingos, na hora do almoço, um self-service premium. Um incrível churrasco com carnes nobres, grelhadas, especialidade das carnes, Estância 92. Já comeu as carnes Estância 92? São carnes suculentas, com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. O seu almoço de sábado ou domingo tem lugar certo, viu? Vá com a família, com os amigos, acompanhado ou até mesmo sozinho e aproveite as delícias. Self-service requintado, além de outros pratos saborosos também, como salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. E grupos acima de 10 pessoas ganham desconto especial. É só você falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. E atenção, anote aí o número do WhatsApp: 97410 6068. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na região central de Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Ouvinte participando conosco. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite. Eu acho que o Guarani deveria fazer uma proposta para o Palmeiras de 15 milhões e já vender esses 13% aí do Richard Rios, entendeu? Palmeiras é difícil vender jogador, seguram até o final. Vejam o Gabriel Menino, quantos anos o Guarani está esperando eles venderem aí para receber alguma coisa. E outro, o Richard Rios já tem histórico de lesão, vai que entra em uma fase, Deus me livre, se machuca. E na minha opinião, pegar esse dinheiro e investir totalmente no futebol. Ainda tem 3 vagas para inscrever, trazer um lateral esquerdo, um meia e um zagueiro de alto nível para tentar escapar do rebaixamento. Aqui é o Rafael de Campinas. Valeu, Rafael, um abraço, muito obrigado. É sempre uma incógnita, né? Esse negócio de vender jogador. Vende agora e já aproveita o dinheiro para investir, como você disse, em contratações, ou aguarda para pegar um valor maior no futuro. É complicado isso daí. E se o futuro não chegar? Lembro uma negociação. Vicente Mateus era o presidente do Corinthians. Neto estava numa fase realmente espetacular no Corinthians. E o Neto estava sendo negociado. Naquela época eram outros valores, né? Não tem nada a ver com agora.
2 milhões de dólares. Na época era um valor excepcional. Um grande valor para uma negociação. E o Corinthians bateu o pé, segurou e não vendeu. Eu não me lembro qual era o time. Salvo engano, da Espanha, um time espanhol. E o Corinthians não vendeu o Neto. O Neto, 6 meses depois, foi emprestado a preço de banana para o Atlético Mineiro. Porque ele desandou. Aquele ano ele estava realmente voando. Fez um ano espetacular. Chegou no ano seguinte, ele caiu de ponta cabeça. Chegou a perder posição no time. E aí realmente o Corinthians virou pó. Aquilo que era um dinheiro espetacular acabou virando pó e o Corinthians ficou chupando o dedo. Richard Rios fez um campeonato aí, uma Copa América muito boa. Mas tem o Campeonato Brasileiro rolando, né? Palmeiras está em má fase momentaneamente, acho que daqui a pouco já sai dessa má fase. Mas time em má fase, o jogador vai junto. Então ele terá que, na sequência, agora mostrar muita qualidade no Campeonato Brasileiro para continuar recebendo propostas com valores excepcionais. Então é difícil mesmo. É quase que como uma loteria. Ou então ações em bolsas de valores. Pode ser que você vá ganhar e ganhar muito. E pode ser que você vá perder e perder muito. Então realmente é a chamada sinuca de bico, né? Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera desta sexta. Qual a sua expectativa para o duelo de Ponte contra o Avaí? A expectativa é de vitória, apesar de entender que o jogo é muito complicado. Com a volta de Risso após 3 rodadas no DM, você já retornaria com ele na equipe titular ou manteria João Gabriel e Igor Inocêncio? Você sabe que eu estou ficando confiante no futebol do João Gabriel, né? Eu não tinha a segurança que eu tenho hoje. Eu acho que ele foi testado. Tem que ver um pouquinho mais, mas ele tem me surpreendido de maneira positiva. E se o Nelsinho está acreditando, ele que é lateral direito, conhece da posição, tem sabedoria, quem sou eu para discordar? Gosto do Risso, mas me parece que a princípio o mais coerente seria manter João Gabriel e Igor Inocêncio. Agora, se voltar o Risso também está certo. Na sua opinião, qual seria um bom valor para o Guarani aceitar negociar com o Palmeiras os aproximadamente 14% que detém do passe de Richard Rios? Bom, eu não acredito que ele seja vendido por mais de 20 milhões de euros. Não acredito. Pela idade, por uma série de fatores. Valor de mercado. Não vou fazer relação com o jogador. Tem biotipo, tem qualidade, meio campo, sabe jogar de cabeça erguida. Gosto do futebol do Richard Rios. Mas eu acho que, no máximo, o Palmeiras vai conseguir 20 milhões de euros na negociação. Trabalhando em cima disso, eu acho que um valor para negociar neste momento, bom para o Guarani, seria 3 milhões de euros. Batista. 17h28, Batistão. Estou aqui na Padaria Clube do Pão, na Rua Prefeito Passos, esquina com a Tiradentes, tomando uma vitamina com colarinho e escutando a resenha aí do programa. Abraços a todos. Leandro de Rezende. Olha, Leandro de Rezende, você realmente está em ótima companhia, hein? Sexta-feira, ninguém é de ferro também, né?
Tá aí tomando aquela vitamina com colarinho. Parabéns. Legal, muito legal. Padaria Clube do Pão, não conheço. Eu que sou um grande padoqueiro. Não mais do que o nosso presidente, que é o Edu Pinheiro, presidente da Associação dos Padoqueiros de Campinas e adjacências. Tem um presidente, é o Edu Pinheiro. Então, não conheço, mas eu vou anotar aqui direitinho, né? Você já passou aqui, Rua Prefeito Passos, esquina com a Tiradentes. Vou dar uma passadinha qualquer hora dessa aí para conhecer, para ver se realmente é legal. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, demais integrantes na mesa. Batistão, respondendo ao Fala Galera de hoje, para iniciar o jogo, começaria com Igor Inocêncio e João Gabriel. E depois, do decorrer do jogo, eu colocaria o Risso, aí colocando o Igor Inocêncio na outra lateral. E o motivo é simples, porque o Risso ele não saiu por deficiência técnica, mas nós não sabemos como é que está fisicamente o Risso. Então eu faria isso daí, porque o jogo contra o Avaí ele é bem pesado. Grande abraço a todos, Batistão, e muito obrigado por ser ouvido. DJ Eu Ale, aqui agradeço. Jardim Proença, Campinas. Opa, um abraço, DJ Ale, mais um. Batista, um programa aí pra você, pra toda a equipe. Olha, na minha concepção, o Igor Santos está jogando muito bem na lateral esquerda. E o João Gabriel não comprometeu na lateral direita. Então está na hora de dar um banquinho pro argentino lá, pro Gabriel Risso, para ele melhorar um pouco a performance dele, que ele não vinha muitíssimo bem que dentro do Paulista não. Tá bom? Avelar e Hortolândia, um abraço a todos e a toda a torcida Ponte Pretana, e vamos lotar o Moisés Lucarelli. Precisamos dessa vitória para ainda conseguir sonhar entrar no G4 logo no início da segunda fase do campeonato. Um abraço a todos. Abraço, Avelar, muito obrigado. A movimentação aí tá grande, hein? Creio que o público realmente vai ser enorme domingo às 4 da tarde. Bautista. Uma maneira diferente de falar o meu nome, né? Bautista. O Alan Al seria extremamente burro se não aproveitar o know-how que o Cordeiro / Jairo tem do elenco bugrino. Nesse momento, menos é mais, sem invencionices e ego elevado. O time precisa vencer, simples assim. Márcio Anápolis. Ô Márcio, tô contigo nessa, né? O time jogou bem, foi muito bem na partida contra o Brusque, conseguiu a vitória e não tem que mexer. Talvez posicionamento, né? Uma ajustada. Sempre é bom dar uma ajustada. Agora, nominalmente falando, não há motivo para mexer no time. E acredito que o Alan Al deve ter batido um papo aí com a dupla sobre o trabalho que vinha sendo realizado. Acredito sim que vamos observar um time muito parecido com aquele que enfrentou a equipe do Brusque. 17h33, rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio,
fácil do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Chegando então com o Em Dia com a Bola nesta sexta-feira para destacar a abertura da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a última rodada do primeiro turno. Logo mais às 19 horas tem Brusque e América Mineiro, 9h30. O líder Santos recebe o Sport. Amanhã às 5 da tarde tem Botafogo e Coritiba, às 9h30. Amazonas e Ituano. No domingo, 4 da tarde, Majestoso, Ponte Preta e Avaí. 18h30, Novo Horizontino e Goiás, Operário e CRB. Na segunda-feira, 18h30, Chapecoense e Mirassol. 9 da noite, Vila Nova e Paysandu. E fechando a rodada, terça-feira, 9 da noite, na Arena Castelão, tem Ceará e Guarani. Já pelo Brasileirão, amanhã, 21ª rodada, 4 da tarde, Vitória e Cuiabá. Às 7, Vasco e Red Bull Bragantino. Às 8 tem Criciúma e Atlético Mineiro. Às 8 ainda, Atlético Goianiense e Botafogo. 9h30, São Paulo e Flamengo. Domingo, 4 da tarde, Fluminense e Bahia. Atlético Paranaense e Grêmio. Corinthians e Juventude. Às 5, Inter e Palmeiras. Na segunda-feira, 9 da noite, tem Cruzeiro e Fortaleza. São estes os jogos de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Você já experimentou o minestrone do Diani? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes. @Família Diani. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h38, Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Participe do Fala Galera de hoje. Temas do dia ou qualquer outro tema que você queira também colocar aqui pra gente. Vou repetir aqui os temas do dia, você que nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo aí na tela. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Avaí? Com a volta de Gabriel Risso, após 3 rodadas no DM,
você já retornaria com ele na equipe titular ou manteria João Gabriel na lateral direita e o Igor Inocêncio na lateral esquerda? 971021493. Para os bugrinos, na sua opinião, qual seria um valor bom, valor ideal para o Guarani aceitar numa possível negociação com o Palmeiras? Guarani tem 13,34% dos direitos econômicos, o antigo passe do Richard Rios. Então, na sua opinião, qual seria o valor ideal para o Guarani aceitar um bom valor, né? Opine. 971021493. 971021493 é o WhatsApp. Mande mensagens de áudio e também mensagens de texto. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo dos pratos no dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares, até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato, e o Sato filho, o Glauco Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h42 em Campinas. Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga domingo, 4 da tarde, no estádio Moisés Zuccarelli, confronto contra o Avaí, última rodada deste primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta busca a reabilitação. Batista vem de derrota, perdeu para o Sport pelo placar de 3-1 na última rodada fora de casa e se fia na boa campanha que está fazendo dentro do Majestoso. Com o comando do técnico Nelsinho Batista, a Ponte já conquistou 5 vitórias seguidas, busca a 6ª contra o Avaí. Mas tem um pequeno jejum, né? São 8 anos sem vitória contra o Avaí jogando em Campinas. A última vitória foi lá em 2015, ainda pela Série A, pelo placar de 2-0. De lá para cá, foram 3 oportunidades de se enfrentarem, inclusive no último encontro, com derrota da Ponte Preta e também outras 2 partidas que terminaram empatadas. O técnico Nelsinho tem boas notícias, né? Tem jogadores que foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição. O lateral esquerdo Gabriel Risso, o volante Emerson Santos, o também volante Ramon Carvalho e o atacante Gabriel Novaes já são liberados e estão à disposição caso o Nelsinho queira. A tendência é que não joguem os 4, né? Pelo menos 2 devem estar aí entre os relacionados para o jogo de domingo. O time que não vai ter o Pedro Rocha, goleiro, está suspenso, foi expulso contra o Sport, aquela agressão
ao Alisson Cassiano. O Luan Ribeiro vai ser o seu substituto e o Matheus Silva, zagueiro, está fora também. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo. O Joilson deve ser o substituto dele, Matheus Silva. Os ingressos já estão à venda para esta partida, né? Bilheterias foram abertas nesta sexta-feira e também no domingo até terminar o primeiro tempo do jogo. Partida contra o Avaí, que já tem arbitragem definida pela CBF, né? O árbitro do jogo de domingo foi escalado e é um árbitro experiente, árbitro do tamanho da partida, né? Quem apita o jogo vai ser o Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo José Reinaldo Nascimento Júnior, na bandeira 2 pelo Daniel Henrique da Silva Andrade. O árbitro de vídeo vai ser o Elmo Alves Rezende Cunha. Arbitragem de peso de muita qualidade para apitar o jogo da Ponte Preta no próximo domingo. É a Macaca voltando a jogar dentro de casa, onde tem um excelente retrospecto sob o comando do técnico Nelsinho Batista. Quer terminar com vitória esse primeiro turno da Série B para manter o embalo e não perder os times que estão na parte de cima da tabela de vista. Informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Agosto é o mês de aniversário da Rocha Autopeças. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças: pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra na Rocha Autopeças tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais lá no site. Acesse rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas. Você escolhe a loja mais próxima da sua residência para ganhar tempo. E tem também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, agosto, mês de aniversário com ofertas especiais. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. OCH 1747. Você trabalha com qual expectativa de pontos nessa partida diante do Avaí? Claro que a vitória é o melhor dos mundos, mas tem um tabu, né? Quase 9 anos que a Ponte não consegue vencer o Avaí. Então, o empate pode ser bom também para a Ponte ou não, hein, CH? Não, o empate não é bom negócio para a Ponte, não. Não consegue ganhar fora. Como é que empate em casa vai ser bom? Não vai ser bom, não. Só é melhor que a derrota. Essa história de tabu não cabe. O campeonato é outro, os times são outros, a circunstância é diferente. O tabu, essas coisas de números antes do jogo, só serve para gente que tem que ilustrar, realizar matéria, não é? Para quem gosta da internet, para lacrar, provocar clique. Isso não voga nada, como diria meu avô, seu Lázaro. Nada a ver. Mas respeito quem acredita, tá? Quem leva isso a sério. Então é o seguinte, Batista, eu trabalho com 3 pontos na minha expectativa. Eu acho que a Ponte tem capacidade de vencer o jogo, porque a Ponte está estruturada, o time não é nenhuma enormidade, é um time mediano, dentro do campeonato mediano, tecnicamente falando. A Ponte vai ter jogadores importantes de volta, principalmente no seu meio campo. Eu estou falando de Emerson Santos e de Ramon Carvalho. Isso dá muita estrutura para o time. E esse meio campo é o meio campo entrosado e titular da Ponte.
Ataque vai ser o mesmo. Tem o Gabriel que está voltando também, atacante para o banco de reservas. A zaga, apesar de não ter Matheus Silva, não acho que com o Joilson, caso ele jogue, seja problema. Então essa é a minha expectativa. Isso não tem nenhuma relação com empolgação, caiu no Majestoso. É porque eu assisti o Avaí jogando nesse campeonato fora de casa e assisti a Ponte dentro de casa. Os times são muito parelhos. O Avaí tem um bom time e bem treinado pelo Gilmar Dalpozo. Mas eu percebo que o time, não sei por que de maneira afinada, o time tem mais confiança de jogar ao lado do seu torcedor. O comportamento de alguns jogadores é diferente quando joga nesse campeonato no Majestoso. Porque talvez ali na frente a gente saiba por quê. Eu também acho que já a Ponte vai ganhar jogo fora de casa. Já quase venceu a última partida. Né? Teve desempenho bom, teve autoridade, teve personalidade, teve organização e acabou dando bobeira num lance ou outro, né? Faltou um pouquinho de companheirismo, talvez um pouco mais de calma, de capricho, mas eu tenho certeza que isso já vai acontecer, que é a vitória fora de casa. Portanto, Batista, dentro de casa é um jogo, eu vou repetir, tem jogadores muito experientes, jogadores que merecem toda a atenção da Ponte no time do Avaí. A campanha é muito parecida, né? A diferença 2 ou 3 pontos, se eu não estou enganado. O Avaí está um pouquinho melhor, mas é um time que teve muito investimento e não está entregando aquilo que todo mundo esperava que entregasse. O Avaí investiu para estar entre os 4 e está no meio do campeonato, aí está no bolo de quem vai permanecer. E esse jogo pode significar muita coisa. Para a Ponte significa muito, porque ela tem que compensar o que ela não produz fora de casa. Então passa a ser dever vencer as partidas dentro de casa. E também, como eu acredito que fora de casa, esse tabu, entre aspas, ou não vencer fora de casa, vai acabar acontecendo, a Ponte vai vencer já uma partida fora de casa, como eu também acho que essa invencibilidade dentro de casa vai chegar uma hora que ela vai ser quebrada. Espero que não seja nesse final de semana. Então vamos torcer para que tudo encaixe. Vamos ver qual vai ser a escolha nas laterais, né? Se vai voltar o Risso, ele mantém Igor Inocêncio na esquerda, mas a tendência é ele manter. Enfim, Batista, eu acho que a Ponte tem toda a condição de vencer o Avaí nesse domingo, claro, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. E olha, com relação ao goleiro, né, uma vez que o Pedro Rocha não vai atuar, Luan Ribeiro vem revezando com o William Arthur como suplente imediato do Pedrão. E o técnico Nelsinho Batista provavelmente deve colocar o Luan nesse jogo diante do Avaí. Se colocar, olha, a última vez que o Luan Ribeiro sofreu gol foi em março de 2021, pelo Campeonato Paulista, quando esteve em campo na partida contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. É claro, né, que é um recorte com um baixo número de jogos. Por ser reserva, ele teve poucas oportunidades ao longo desse período. O jogador passou ileso contra Tombense e Sampaio Correia, Série B 2022. E também contra o Brusque já em 2024. Essa partida o Pedro Rocha tomou terceiro cartão e quem foi pro gol foi o Luan. E o jogo terminou 0-0, ou seja, ele não tomou gols. Então, o último gol que ele tomou, repito, em 2021. Então é um recorte com 4 jogos, mas ele vem aí com um cartel realmente excepcional em CH. Isso aí significa o quê? Nada. Não está jogando. Essa média é uma média ilusória. Tomou um gol em 2021 e 2021 para cá jogou quantas partidas? 3. Eu acho que o embasamento neste momento é o seguinte:
É o performance que ele teve recente e passou segurança. Pelo menos para mim. Eu fiz a pergunta para o Gleger em off. Ele tem a mesma impressão que eu tenho. É o atleta, neste momento, mais preparado para substituir o Pedrão. Portanto, se ele for o escolhido, na minha opinião, está bem escolhido, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Precisa chover, hein? Precisa chover. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Avaí aqui no Fala Galera Alvinegro? Com a volta de Gabriel Risso, após 3 rodadas no DM, você retornaria com ele na equipe titular ou manteria João Gabriel e Igor Inocêncio nas laterais? Então vamos lá. Objetivamente, expectativa de vitória e uma pergunta e uma resposta. A resposta já é a minha opinião. Quem está jogando mais na lateral esquerda? Igor Inocêncio ou Gabriel Risso quando deixou a equipe por contusão? A resposta é Igor Inocêncio. Quem estava jogando mais na lateral direita? Igor Inocêncio ou João Gabriel? Equivalentes. Sim, aquele arroz com feijão bem temperadinho, sem nada de excepcional. Resumindo, onde é que a Ponte ganha mais? Se na lateral direita há uma equivalência entre João Gabriel e Igor Inocêncio, e na lateral esquerda o Inocêncio está rendendo mais do que estava rendendo o Risso, conclusão tirada. João Gabriel na direita, está na mesma, ele ou o Inocêncio, e Inocêncio na esquerda. Está melhor no setor do que estava o Risso, que agora vai voltar pior. 3 jogos, perdeu o ritmo, teve contusão, problema muscular, etc, etc, etc. Agora, levo o Risso, que é muito bom jogador, para o banco e, claro, avalio o que vai estar acontecendo na partida. Tá bem o João Gabriel? Pô, vai até os 100 minutos. Tá bem o Igor Inocêncio? Vai até os 100 minutos. E não tá legal hoje. Qual que não tá legal? Da direita? Traz o da esquerda para a direita e vem com o Risso. Não tá legal o da esquerda e o da direita tá bem? Sai o Igor Inocêncio, deixa o menino lá e vem com o Gabriel Risso. Mas para começar, João Gabriel na direita e Igor Inocêncio destro na esquerda. E na sua opinião, fala galera Bugrino, na sua opinião qual seria um bom valor para o Guarani aceitar negociar com o Palmeiras os 13,34% que detém de Richard Rios? É duro, né? Porque por enquanto é só especulação, né? A multa é de 100 milhões. Mas multa é igual lei no Brasil, né? Ela é linda no papel, mas ninguém cumpre. Ou ninguém sonega imposto no Brasil. Ninguém passa em sinal vermelho. Ninguém trafega na contramão. Né? Ninguém... Bom, vou parar por aqui, né? Melhor parar por aqui, porque senão eu vou desfilar o Código Penal, que é lindo. Lindo. Na doutrina. A doutrina é espetacular, você fica apaixonado. Na prática, bandidagem está deitando e rolando. Então, multa é mais ou menos assim. No papel é linda, mas na prática nunca ninguém recolhe a multa. Né? É difícil falar, vão pagar quanto? 20 milhões, 30 milhões? Não sei. 13%? 13%. 10, 2, 20, 25, caiu 9,2 pontos aqui no chão. Uns 25 milhões de reais. Palmeiras, quer ficar com 100%? Manda 25 aqui, manda o Pix, faz o Pix. 25 milhões de reais, para não ter nem que ficar falando em conversão de euro para dólar, para ien, para o cacete A4. 25 milhões de reais, leva meus 13,5%, seja feliz e boa sorte para o ótimo Richard Rios, para onde ele for. É o que eu faria, Batista. A Beth faria, acho que o Reginaldo faria,
o PC Faria e o Guilherme Faria. Mas tem uma referência, né, ô Tigrão? Em março deste ano, o Guarani comercializou 6,66% dos direitos econômicos do Richard Rios por 1 milhão. Ele Milhão do tinha quê? 20%. Milhão do quê? De reais? R$ 1 milhão. Pô, deu de graça, né? Então, mas virou uma referência, ué. Mas ele já tinha disputado a Copa América como titular absoluto? Não tinha, mas como Então. é que o 6,66 por 1 milhão? Não, E aí 13,5, 2 13% vai milhões. valer 25. 13,5, 2 milhões. Quer pagar os 25? Não, então a hora que você vender para a Europa a gente conversa. Simples assim. E se ele não jogar nada e se desvalorizar? Se ele não jogar nada e se desvalorizar, ele vai representar um risco, como todo negócio representa um risco. Agora, apostar só no crocodilo, não dá, tem que apostar no Tarzan de vez em quando. Até porque o Tarzan sempre mata o jacaré. Então, por que ele não vai jogar nada? Se até agora ele jogou bem sempre no Palmeiras. Matava antigamente, né? Nos dias atuais eu não sei não, hein? Não, mas eu pego fita velha, né? Ah, tá. Tá explicado. Eu tenho aqui DVD, né, meu? Ainda tem DVD aqui. Vocês ficam com esse negócio de ver série aí, entendeu? Que é lindo, né? Tem que pagar também uma taxinha. Aqui tem... Você pega pelo YouTube, né? E bota cada filme lindo aqui na Smart TV. Até aprendi a mexer com isso aí. Mas eu ainda gosto de usar o meu velho e bom videocassete. E aí eu ponho Jim das Selvas, Daniel Boone. Não é verdade isso. Não é possível. Tarzan. Não é possível isso. Eu ponho Lessie. Eu ponho Fury. Eu ponho A Marca do Zorro. No videocassete. Eu ponho... eu tenho tudo isso daí em fita. Eu também tenho. Calma aí, Zé. Calma que você tá muito bem, graças a Deus. Eu também tenho, mas uma coisa é ter, outra coisa é utilizar, né? Eu uso. Eu outro dia estava vendo aqui a primeira entrevista do Amoroso em televisão na carreira dele. Ele tinha 16 anos. Onde que eu tenho isso daí? Em VHS. Boto no videocassete, né? Outro dia eu estava vendo aqui a família Trapo, com Ronald Golias e o Jô Soares com 18, 17 anos. Com Otelo Pepino Zelone Trapo. Isso que é coisa mais linda do que isso? Com Renato Corte Real. Mas fala, o Tigrão nasceu no século passado? Sim. Nasci em 1957, século XX. Estamos no século XXI. Mas não é que eu gosto de coisa, é que eu tenho memória boa. Eu lembro muito mais de coisa de quando eu tinha 5 anos de idade do que eu comi hoje na hora do almoço. Que, aliás, tem que fazer um esforço do capeta aqui para lembrar o que eu almocei hoje. Mas é todo mundo assim. Isso é fisiológico. Então eu gosto de coisas boas, bem feitas. Gosto muito de filme em preto e branco. Gosto muito de filme de bang bang em preto e branco. Acho sensacional. Só não entendo como que o revólver tem 6 balas no tambor, nunca aparece o cara reabastecendo e ele dá mais de 30. 30 você deixou por baixo. Por baixo. Entendeu? Por baixo. Você quer ver uma outra coisa que eu acho lindo aqui que eu tenho, CH, posso te emprestar? O filme do Flipper, que é um golfinho. O Flipper... Você deve ter Tintim também, né? Você sabe quem gosta desse filme Flipper? Quem? Golfinho? O Glegger. É porque ele aparece de vez em quando, faz uma gracinha, depois afunda e some. O Glegger é o comentarista golfinho. Aparece de vez em quando, faz uma gracinha aqui em cima e pum, afunda, some. Ninguém mais vê o cara, pô. Mas eu tô sabendo por quê. Não adianta cornetar, não. Ele tem um motivo justo. Eles estão fazendo um inventário na fábrica de chinelo e ele fica com aquela pranchetona de chapa Duratex, aquela furadinha, com papel sulfite. Aliás, é papel de pão. E a menina vai falando lá, 150 pares, número 34, ele anota. Mais 250... Pô, esse inventário, só nisso daí ele tá 2 meses envolvido porque ele não tem computador lá, ele diz que não confia.
na fábrica dele de chinelo. Ele Só é um para não te deixar numa sinuca de bico com relação a Richard Rios, quando ele foi Quer que o negociado... Guarani venda por 1 milhão, Batista? Não, o que acontece é o seguinte, estava fixado. Quando ele foi para o Palmeiras, o Guarani tinha 20%. Certo. E já ficou fixado, se o Palmeiras se interessasse por mais um pedaço, pagaria R$1 milhão. Então, nesse caso, realmente não pode servir como referência para um valor atualizado. Não pode. Porque não tinha a Copa América, né? Lógico. Depois da Copa América, o cara se valorizou de maneira exponencial. E se o também Palmeiras... tinha essa questão aí do valor estar fixado na negociação anterior. Já foi. Esse acabou. Agora, o que ficou é tudo negociação nova. E se o Palmeiras quiser moler... ô Guarani, chega aí. Eu paguei de 6, não sei quanto. Eu te paguei 1 milhão. Por mais 13, que é o dobro, te pago 5 milhões. Tudo bem, se tiver, né, sabe como é que tá às vezes a coisa, né, o caixa, né? Mas não pode fazer bobagem nesse momento. Porque tem uma outra situação dessa daí com o Gabriel Menino, né? Também o Guarani tem um percentual lá. E essa venda já tá caindo de madura do Menino, que é de Morungaba, para o exterior, para a Europa, time grande da Europa. Então não adianta ter muita pressa, que quem tem pressa come cru e quente. E não me venha com essa conversa que time do interior não tem know-how, não tem relacionamento para vender, e o cara tem que ir para um time maior para depois se valorizar. Já foi. Tá aqui, a calculadora, o Tigrão aqui faz de cabeça. Mas ontem eu dei até uma derrapadinha aqui, no 28 mais 9, né? 28 mais 9, eu dei uma pipocada, mas acontece. 28 mais 9 é 37. Eu falei 39. 37. Gabriel Menino, o Guarani tem 20%. Então, vai agora o Palmeiras vem aqui e fala, menino, você viu como ele caiu? Nossa, rapaz, mas tá preguiçoso, não quer treinar. Quem tá querendo comprar barato, desdenha, desvaloriza. E o Guarani não pode entrar nessa, cara. Se o Palmeiras quiser moleza, ele que vai sentar num prato de minhoca. E atenção, um importante recado para você. Sabia que no Sicredi você tem tudo que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Então, abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18 horas e 7 minutos em Campinas. Bate Masterson. Diz aqui o Edivalmir Massa, de Jango. Batista, aonde está contabilizado esses percentuais? Olha, esses percentuais eu conversei certa feita com o presidente do Conselho Fiscal, Fábio Araújo. E ele me disponibilizou todos os percentuais e jogadores que pertencem ao Guarani e que o Guarani tem esses percentuais, né? Então isso é oficial, está no portal da transparência e os percentuais
Todo mundo tem o acesso, né? Então é por isso que sempre que quando surge o assunto, eu sempre recorro a essa planilha, para não falar besteira, né? Para ir lá e dar o número oficial. Foi o que eu fiz agora há pouco com relação ao Gabriel Menino. Ouvinte participando conosco, boa tarde, Batista. Fala pro Tigrão comer pimentão frito no almoço, que ele vai se lembrar até o dia seguinte. Abraço, Eloir Pianca. Ô Eloir, eu não posso comer pimentão. Principalmente o pimentão verde. Quando é um pimentão amarelo, vermelho, ainda dá pra tocar, entendeu? Agora, o pimentão verde, fico conversando 3 dias seguidos com o pimentão. Você tem toda a razão. Não é fácil, não. Boa noite. Um dia a Ponte vai perder ou empatar em casa. Por isso, está dizendo aqui o Carlos Lemos Matozinho, que está participando com a gente. Por isso, tem que vencer fora de casa também. Tem coisa. Ponte Preta 2-1 contra o Avaí. Abraços, Carlos Matozinho, Itatiba. Boa. Carlos Matozinho, um abraço para você, fiel ouvinte aqui da equipe do Carlos Batista. Tem coisa que é pior do que o pimentão verde, viu, Batista? Por exemplo, ontem estava um frio, rapaz, aqui. Hoje já está tá bem ameno. Tá até gostoso, tá quase primaveril o clima. Mas ontem, né, com aquele esmero aqui da dona da pensão e tal, fez um sopão, sabe? Sabe aquele sopão? Mas assim, com pedaços generosos de músculo de boi. Sopa de pedra. Não, músculo de boi com alguns legumes. Mas a gaveta aqui da geladeira, aquela gaveta lá menos resfriada, que vai verdura e legumes, ela estava meio desabastecida. Hoje que ela foi abastecida. Aí pegamos lá o que deu, né? O que deu lá, né? Aquela xepa, né, da feira, né? O que tinha bastante ali? Que tinha mais quantidade, porque normalmente usa pouco isso daí. Mas o que tinha uma peça grande? Repolho. Aí tinha um pouco de cenoura, um pouco de tomate, tinha lá batatas, né, ao murro, e bastante repolho com a carne. Olha, nesse ano de 2024 foi a melhor sopa que eu saboreei. O sabor, a sustância, tudo no ponto. Pouco de chimichurri dentro, eu botei um pouquinho de pimenta vermelha, ficou sensacional. Tava tão boa, mas tão boa, que eu derrubei aqui para dentro 2 pratos fundos. E tão boa que tava, uma delícia, sabor espetacular, acertou na mosca. Só que isso aí terminou por volta de acabou o programa, tal, terminou por volta de umas 9 horas da noite aí, ó, o rango. O jantar. Cara, é pior que pimentão. Lá pelas 11h30 da noite, isso aqui parecia a faixa de Gaza de tanto tiro. Que horror! E agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu, e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1
entre os mecânicos do Brasil. Ouvinte no ar, 18h13. Boa tarde, Batista, equipe da Band, Silvio, Sumaré. Batista, sobre a enquete, quanto o Palmeiras seria um dinheiro bom pro Guarani, seria o Palmeiras pagar o percentual da multa, em cima dos 13,3. É só isso. Já que o Palmeiras quer pagar, então paga o percentual da multa que tem em cima do Richard Hill. Senão, espera um comprador chegar. Falou, abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batistão, CH, Tigrão. Viu, vocês precisam perguntar pro Pastana que spa que ele foi, que faz um mês que ele chegou pra cá. O homem tá numa lentidão tamanho, hein? Tá lerdo, hein? Falaram pra ele, perto dele lá, que lugar bom é o Mar do Maranhão. E o homem entendeu, Marlon, Maranhão? Trouxe aí, ó. Pelo amor de Deus, hein, Pastana, hein? Vai esperar fechar a janela pra trazer jogador bom. Espera aí que o Marlon Maranhão jogue bem, mas... uma lentidão do Pastana, hein? Brincadeira, hein, Pastana? Acorda pra vida, homem. Vamos, acelera isso aí. Abraço, muito obrigado. Só que quando ele trouxe Jamerson do Azures, todo mundo falou a mesma coisa, não é? Todo mundo é exagero, né? Mas grande parte olhando com desconfiança. Quando ele trouxe Richard Rios, todo mundo, ele que eu tô dizendo é o Pastana, né? Citado aí pelo ouvinte. Quando trouxe Richard Rios, quem era Richard Rios? Nunca ninguém nem tinha ouvido falar no Richard Rios. Inclusive, quando ele chegou aí, andou um bom tempo no banco de reservas, que nem os treinadores que passavam pelo Guarani conheciam o Richard Rios. E assim também, né, dá para colocar nessa conta aí o Yuri Tanque, estava na Série A3 do Campeonato Paulista. Então, Rodrigo Pastana tem crédito, hein? Então, para fazer uma crítica em cima dele, tem que ver o lastro que ele tem. Então, como diria o CH, que se utiliza dos ensinamentos filosóficos do guru do cume da montanha, lá no alto da Serra do Japi. Vamos aguardar. 18h16 em Campinas. Laércio Batista, fala aí pro Tigrão que os revólveres da antiga Bang Bang, as reposições das munição eram automáticas. Li aqui, né, com toda a licença poética do vernáculo para o nosso querido ouvinte Laércio. Li do jeito que ele escreveu. É verdade, eu sou um fanático em filmes de western spaghetti. Faroeste, ou então aqui no Brasil ficou conhecido como Bang Bang a italiana. Assisti inúmeros filmes. Assisti na minha juventude. E depois, já recentemente, né? Questão de 10 anos atrás, o meu filho, Carlos Henrique Batista, que é o mago dos computadores, ele baixou lá mais de 40 filmes de western spaghetti. E assisti todos os filmes que eu tinha assistido e muito mais filmes que eu não havia assistido. Foi uma febre aqui no Brasil, esses filmes de Bang Bang. Filmes americanos, filmes que foram feitos por um diretor italiano, Sergio Leone, com atores americanos. Caso de Clint Eastwood, que surgiu exatamente num filme chamado Um Punhado de Dólares. Aliás, uma trilogia, né? Um Punhado de Dólares, depois por uns dólares a mais,
e 3 homens em conflito. Aqui no Brasil, né, ganhou esse título 3 homens em conflito, porque o título original é o Belo, o Feio e o Mal. Ou o Belo, o Mal e o Feio. Que são 3 atores excepcionais. O Clint Eastwood, Lee Van Cleef, que fez vários times, e Lew Wallach, que fez também diversos filmes. Então é impressionante esse filme extraordinário, porque eles são 3 bandidos. E em nome de uma causa, ou seja, procurar um ouro num cemitério, eles se unem. E nesse filme, porque em filme de Bang Bang, todo mundo que gosta e assistiu sabe que tem o duelo, né? Todo filme bom de Bang Bang tem um duelo. E é um duelo, claro, entre 2 pistoleiros. Nesse filme, 3 homens em conflito, é um duelo triplo. Duelo triplo. São 3 pistoleiros e aí a tensão tem que ser muito maior, né? Que você, para ganhar a causa, você tem que dar 2 tiros, tem que matar 2 para que um sobreviva. Então, gosto demais de filmes de Bang Bang. É bem isso mesmo, né? Um revólver com 100 balas. Ele dá mais de 1.800 tiros. E assim, na boa, né? Sem que houvesse qualquer preocupação do tipo, olha, preocupação com a lógica. Um revólver com 100 balas não pode dar mais do que 6 tiros. Não. Nos filmes de Bang Bang, pode. E eu assistia na TV Record, cujo mascote era um tigrinho. Canal 7 em preto e branco, TV Comodoro. Meu pai comprou lá, acho que em umas 36 prestações por baixo. Mas era a única casa da rua, lá no Joaquim Inácio, que tinha TV preto e branco. Ninguém tinha nem... Não, aliás, não existia colorida. Colorida vem em 70, né? E aí, isso aí é antes. Eu assistia todos os dias por volta de 18h30, eu era menininho, né? Bem pequenininho, já primeiro, segundo ano de grupo. Eu adorava o filme do Daniel Boone, um colonizador, um cara de 2 metros de altura, boa pinta, tinha uma esposa linda, e ele sempre era atacado, porque ele foi desbravando lá os Estados Unidos, né? E aí, bom, história sensacional do tempo da colonização, do tempo dos índios, né, nativos, e muitas tribos variadas e tal. E ele tinha 2 metros de altura e a espingarda dele, só o cano tinha 4. E era aquela de carregar para a boca. É uma arma que tinha na época, século XVII. Tinha que carregar pela boca. 17 ou 18. E aí, ele carregava, socava com aquela varetinha ali, e vinha às vezes a tribo inteira em cima dele, cercando a casa dele. Estava lá com a família quieto. Mas os índios queriam expulsá-lo. Não queriam ninguém, homem branco ali. Bom, aquela coisa. Todo mundo conhece a história, né? A reação de quem era o dono original da terra. E ele carregava para a boca e cada tiro que ele dava, ele derrubava uns 150 índios. E os índios já tiravam mais de 10 mil flechas nele. E ele, com aquele tamanho, não acertava uma. E ele dizimava os índios, mas índios bandidos. Índios que iam lá para matá-lo, né? Índios selvagens, né? Não era índio bonzinho, nada. Era índio que ia para matar, para acabar com a família, para tirar o escalpo, né? E ele usava um boné, um adereço na cabeça, que era a pele de um esquilo, assim. E tinha aquele rabinho atrás, era essa a caracterização dele. Pô, eu não perdi esse filme por nada, mas depois que eu fui ficando maiorzinho, eu falei, porra, mas esses índios são ruins de flechada pra caramba, velho. Fica 300 índios atirando flecha no homem, ele ali com o peito aberto, ninguém acerta uma flechada nele, ele dá um tiro, ele derruba 150 índios. Então, no cinema tudo pode, né, Batista? Tudo é fantasia, mas eu não perdia um, e era muito bem feito, tinha uma trama, tinha um enredo, né? E cada episódio contava-se uma história onde ele conseguia se safar, aí botava um fogo na casa, ele conseguia apagar, coisa sensacional. Então eu gosto, não é que eu gosto de coisa antiga, né? Mas hoje também os caras... Tava vendo um filme aqui outro dia, diz que bateu recorde aí de 9 estatuetas e tal.
pô, muito fora da realidade, mais do que o cara derrubar 150 índios com um tiro. Umas coisas, porque a ficção científica é uma coisa, e a ficção científica absurdamente fora da realidade é outra. Tem coisa de ficção científica que se realizou, o tempo mostrou que era ficção e virou realidade. Agora, tem coisa que é muito fora, é inexequível. Então eu prefiro aquela época, né? Do preto e branco, esses filmes aí que você falou. Pô, tá louco, nesses duelos aí, a gente não descolava do sofá e da televisão, mas nem por reza brava, nem que tivesse apertado quase fazendo na calça, porque era a hora do duelo, que os caras saíam de costa um pro outro, dava 3 ou 4 passos para lá, ou 3 ou 4 para cá, e tinha que virar e meter bala, e o mais rápido ficava vivo, e o mais mortão morria. E a gente sabia qual era o fim, que o mocinho ia ganhar e tal, que ele ia ficar depois com a mocinha mais bonita do filme, mas a gente não perdia, o enredo era quase sempre o mesmo, né? Alguém querendo roubar, um justiceiro, um revólver de 6 balas dando 500 tiros, mas era apaixonante. Bons tempos, né? Muito melhor do que alguns lixos que a gente vê hoje, com toda a tecnologia, na TV, nas minisséries, nas novelas, nas aberturas de Olimpíada, né? Esses lixos desrespeitosos. Era pureza. Tinha violência? Tinha. Mas a gente sabia que o enredo era aquele, né? E tinha bons exemplos de heróis. Tinha bons exemplos de caras que respeitavam a família. Muito bacana, muito legal. E eu tenho muita saudade dessa época. Por isso que eu tenho um arsenal aqui, inclusive um DVD, arsenal de filmes, e um DVD não, VHS, para videocassete. Não é DVD não, DVD veio bem depois. DVD eu tenho poucos. Mas em VHS, a primeira entrevista do Amoroso, como jogador de futebol, com 16 anos, num programa que a gente tinha de sábado, do meio-dia até a 1h30 da tarde, e eu fui buscar o Amoroso lá no Brinco de Ouro. Eu fazia um dublê de comentarista e motorista, a estrutura era essa. E aí levei o Amoroso lá para o Castelo, onde eram os nossos estúdios, na TVB na época, retransmitia o SBT, o programa era o Telesporte. E o Amoroso passou a mão assim no painel do meu cadete reluzente, falou assim, puxa, eu preciso continuar fazendo gol igual eu fiz agora no Japão, porque ele foi pro Japão e voltou. Fez gol de todo jeito no Japão. Se eu continuar fazendo gol assim no Japão, como eu fiz no Japão, agora aqui no Guarani, será que um dia eu compro um desse? Aí hoje, quando eu vou em algum evento que o Amoroso está, eu já dou uma olhada, assim, no estacionamento, ou na frente do local do evento, se os carros estão na rua, né? Eu já falei, aquele ali é o carro do Amoroso. Aquele carrinho, né, do Amoroso, né? Aí eu pego e já estaciono bem longe para não passar vergonha, para não ter comparação. Mas mais ou menos igual aquele dia que o Roberto Carlos chegou lá com o Audi no mesmo local, mesma bate-hora e mesmo bate-local, na rua Jorge Hennings, e aí ele encostou um Audi lá, tomou conta de 3 terrenos de 10 metros de frente, chassi de alumínio. E eu parei esse cadetão com o Amoroso, sonhava em ter um igual. Aí cheguei no Roberto Carlos, pus a mão... Roberto Carlos já estava no Real Madrid, pô. Pus a mão no... Ele foi lá para ser entrevistado, uma simpatia. Pus a mão no ombro dele assim. Roberto, quer fazer um rolo? Eu deixo você pagar a volta em 3 vezes. O Audi dele contra o meu cadete. Passagens gostosas que não voltam mais, né? Hoje as assessorias de imprensa, elas são mais rigorosas, né? Mas elas não divulgam seus astros, não divulgam os patrocinadores, e também não é culpa da assessoria de imprensa, não. Não vou atacar os nossos colegas, não. É que o protocolo é esse e vem de cima. Só que a gente está aqui para divulgar e os clubes escondem. Na época a gente entrevistava. Pô, chegou nesse programa o Fábio Luciano com a medalha no peito de campeão mundial. Mas ele terminou o jogo meia-noite no Rio. No outro dia, 11 horas, ele estava lá. Viajou, veio para São Paulo, teve festa, não dormiu. Chegou lá o Fábio Luciano. Medalha de campeão mundial no peito, contra o Vasco, no Rio. Aquele time dele, do Edilson, né? Só craque. Vampeta,
Só craque. O Corinthians tinha um timaço. Você pode... Não teve que ligar para a assessoria de imprensa do Corinthians. Beleza, tô indo aí, adoro você. Você tinha jogado na Ponte. Zé Roberto Guimarães está lá nas Olimpíadas, dirigindo a seleção feminina de vôlei. Medalha de ouro olímpica no peito, vôlei masculino. Acho que Olimpíada de Barcelona. Ô, Zé Roberto, como é que tá? Não sei o quê. Puxa, tá corrido aqui, mas tá bom. Daqui a pouco, ele morava lá em Alphaville, Barueri. Pegou o carro, sozinho, sem segurança, sem motorista, sem pedir reembolso do pedágio, sem pedir cachê. Campeão olímpico para a seleção masculina. Postou, daqui a pouco encosta lá o carro, desce um carro, fala, mas esse cara é parecido com o Zé Roberto Guimarães. Não era parecido, era ele. Belíssima entrevista, espetacular. Bem diferente, né, Batista? Como as coisas mudaram, hein? Sim, mudaram para pior, né? Muita coisa mudou para melhor. Mas nesse aspecto aí mudou para pior. Não temos hoje acesso a ninguém. Você já experimentou as linguiças Seara? Linguiça Seara é uma delícia. São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana. Tem a linguiça de frango, apimentada e muito mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Experimente as saborosas linguiças Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais e no Bela Aliança, em Santa Bárbara do Oeste. Divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. Você já foi conhecer a nova loja do Iga Atacado? Se não foi, vá conferir na Avenida Oswaldo Veiga, 628, no Residencial Bela Aliança. É ali bem do lado da Avenida John Boy do Lope. Você passando pela John Boy do Lope, já vai ver a fachada monumental da loja do Iga Atacado. E tem preços imperdíveis, ofertas sensacionais de inauguração. Iga Atacado, há quase 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Rádio Bandeirantes. 18h31, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, informações do Guarani. Bugre que acompanha, né, de camarote os jogos do fim de semana da rodada, porque entra em campo apenas na terça-feira à noite. Joga lá em Fortaleza contra o Ceará para fechar o primeiro turno. Como tem um bom tempo de preparação, né, contando o jogo de domingo contra o Brusque até terça-feira, um bom tempo, praticamente 10 dias, hoje houve uma movimentação, jogo-treino contra a equipe do São Bento, que disputa a Copa Paulista, e o time do São Bento venceu pelo placar de 2-1. O gol do Guarani foi do Marlon, enquanto os gols do São Bento foram do Thiaguinho e do Marcelo Mineiro. Foi uma atividade dividida em 3 tempos de 30 minutos, né? Possibilitando ao técnico Alan Al utilizar todos os jogadores à disposição e conhecer um pouco mais dos jogadores que estão no elenco. Hoje também teve a apresentação oficial do Marlon Maranhão, atacante que já ficou no banco na partida contra o Brusque, mas hoje foi apresentado oficialmente. Ele falou em entrevista coletiva sobre as suas principais características. Vamos ouvi-lo. Eu sou um jogador de beirada, extremo. Gosto de jogar mais pelos dois lados do campo. Para mim, minha posição é essa, extremo. O Marlon também falou sobre a sua carreira, né? Detalhou um pouco da sua carreira, não é uma carreira longa, está começando agora, mas ele fala um pouco sobre por onde passou até chegar ao Guarani. Não, cheguei a fazer base aqui em São Paulo, no São Bernardo.
Fui pro Duque de Caxias, no Rio. Aí parei, voltei ano passado, já jogando profissional no Taguatinga, onde fiz 9 jogos, 7 gols. Fui pro Tupinambás, de Minas, jogar o módulo 2. E de lá, acabei partindo direto para Portugal, a primeira liga, no Gil Vicente. Boa sorte ao Marlon Maranhão, né? Que já foi relacionado, não entrou contra o Brusque, mas vai ter muitas oportunidades aí ao longo do campeonato. Quem também passou hoje pela sala de imprensa do Brinco de Ouro foi o Luan Dias, autor da assistência, né, pro gol marcado pelo Matheus Bueno na vitória sobre o Brusque. Ele fala, Batista, sobre a sua reformulação no meio-campo e lamenta ter apenas ele para a posição, né? Não tem concorrentes ali para sua posição. Vamos ouvir o Luan Dias. É sempre bom ter mais jogadores de qualidade, né? Para caso aconteça uma lesão, que é normal no futebol, ter outra altura para poder suprir, mas como ficou só eu, isso aí é uma responsabilidade grande, né? Eu tento me cuidar ao máximo para poder não perder mais nenhum jogo e estar apto para poder ajudar o Guarani sempre. Guarani que com a chegada do Alan Al chega ao seu 5º treinador na temporada, né? Vamos relembrar, começou com Humberto Louser, depois Claudinei Oliveira, Júnior Rocha Pintado e agora o Alan Al. O Luan Dias falou sobre essa constante troca de técnicos, né? E sobre como também muda o trabalho, a filosofia do trabalho de treinador para treinador. Acho que essa sequência também essa troca de treinadores é um pouquinho complicado, mas cada jogador já é experiente o suficiente para poder entender o mais rápido possível que cada treinador quer, né? O Marcelo teve e ficou, a gente teve apenas um treinamento, a gente pegou isso rápido, né, para poder levar para o jogo, né? Que a gente conseguiu também fazer um bom jogo, ter um bom volume no nosso ataque, né? O Alan chegou essa semana já querendo implementar o trabalho dele de uma forma bem legal, né? Agregando no que a gente pode entregar dentro de campo, da nossa evolução, do jeito que a gente está crescendo, ficando bastante com a bola, né? Tendo bastante volume no ataque. Creio que ele vai ajudar bastante a gente nessa temporada aí. Por fim, Batista, o Luan Dias falou sobre o seu atual momento no Bugre, né? Ele tem feito boas partidas, no jogo contra o Brusque foi muito bem. Ele fez uma autoanálise sobre o seu momento atual no Guarani. Com certeza, né? Com certeza. Acho que estou vivendo assim um momento que numa crescente muito boa, né? Tendo bastante sequência de jogos. Isso é muito importante para mim, poder se ajudar e ajudar principalmente o Guarani. Este o Luan Dias, portanto o Guarani jogando contra o Ceará na terça-feira. E o Guarani está no mercado em busca de um novo lateral esquerdo, né, Batista? O time tem hoje apenas o Jefferson. Quando o Jefferson não pôde jogar, o Vinícius Iuji foi o seu substituto, mas ainda é garoto e também não é lateral de origem. Então, por isso, o Guarani no mercado para achar aí mais um lateral esquerdo para fazer ali uma sombra para o Jefferson. Jogo na terça-feira, 21h na Arena Castelão. Vai ter a arbitragem do paranaense Kleber Ariel Gonçalves da Silva. O árbitro de vídeo ou a árbitra de vídeo vai ser a senhorita Charlie Wendy Straub-Deretti. Informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Está bem pertinho de você. É onde você encontra tudo com qualidade, variedade e os melhores produtos do mercado. Tudo para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem também. Seja você um profissional ou entusiasta, encontre uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Atenção, 19 é o código de área e o número 3370-2550. Anote aí o número, quando precisar, já está na mão.
3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Ô, CH, tem a impressão de que você já falou aí do Maranhão, né? Marlon Maranhão, mas ele foi apresentado oficialmente. E o que você achou da fala dele, em CH? Todas iguais, Batista. Acrescenta absolutamente nada. Ele falou das características dele, muito parecido com a maioria das apresentações. Agora, é uma sensibilidade. Assim que esse moço tiver condição física, ele vai começar como titular. Ele foi contratado pelo Pastana e está contratando muito pouco por enquanto. O Guarani precisa de mais agilidade. Já deu tempo de monitorar o mercado. Vamos ver, né? Ele tem crédito, essa coisa toda. Eu conheço pouco o jogador, só pelas informações de internet e vídeos que a gente assiste, mas eu tenho a impressão que o mais rápido possível, e eu não vou estranhar se ele começar a partida de terça-feira, o Maranhão vai jogar em qualquer uma das extremas aí. É só o tempo, só a gente esperar que ele vai acabar sendo testado. E eu vou torcer muito para que ele dê certo, porque o Guarani precisa de gente mais competente para jogar ao lado do Caio Dantas, Batista. E você, Tigrão, ouviu aí atentamente as palavras do novo jogador, sexto reforço do Guarani. O que você achou? O Marlon Maranhão. Bom, ele tem um currículo pequeno no Brasil, é jovem ainda, e boa parte da sua carreira ele viveu e desenvolveu em Portugal, um time pequeno, que o último agora, o Gil Vicente, né? E eu vou esperar um pouquinho, Batista. Eu, por exemplo, não acredito que ele vá ser titular tão rapidamente assim. No lugar do Caio Dantas não dá para ele. E se o Alan Al não inventar moda, não sofrer a nefasta influência da ordem alienígena que povoa a mente dos treinadores e queima neurônios e destrói ligações enzimáticas que levam ao raciocínio, se ele não fizer isso, é difícil ele deixar de escalar João Vitor e Ayrton. E será que E aí alguém vai dizer, mas você está elogiando assim, o time é lanterna? Mas não é por causa do João Vitor, não. Nem por causa do Ayrton, que demorou um caminhão de tempo para ser fixado como titular. Teve um monte de jogador testado aí, ninguém resolveu coisíssima nenhuma. O Guarani andou despachando, dispensando. E aí, quantas chances teve o Reinaldo até que o Ayrton fosse fixado como titular? Só para dar um exemplo, tá? Então o Guarani perdeu pontos por incompetência e falta de visão e falta de leitura de jogo dos seus treinadores que passaram por aí. Porque estava na cara, mas muito na cara. E desde quando terminou o Campeonato Paulista, né, que o Derek foi negociado com o futebol de Goiás e veio na troca, na negociação, se não envolvido na negociação, mas cronologicamente no mesmo momento, o Ayrton para o Guarani. Então o Ayrton chegou antes do início da Série B. Ele poderia ter sido utilizado nas 19 rodadas até agora. E não se contundiu. O Ayrton entrou no time agora. Começou a entrar um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho. Toda vez que entrava, ia bem. Até que algum gênio da lâmpada de Aladim falou, esse cara tem que ser titular. Mas o que jogou de caneleiro, de pé de rato, no lugar que hoje é dele, foi uma grandeza. E toda vez que você escala errado, você perde. Pergunto ao irmão de Estrada, tivesse o Guarani com esse ataque, Ayrton numa beirada, João Vitor na outra, e não de lateral direito, me faça um favor, pelo amor de Deus, com o Caio Dantas centralizado. Guarani teria só 15 gols em 19 jogos? Corta o meu pescoço numa guilhotina bem afiada. Então tem isso também. Baseado na produção, não é no jogo contra o Brusque, não. O Alan Dias, que falou com a gente agora, por exemplo, no derby, eu votei nele como o melhor jogador do Guarani do derby. O Jé foi eleito. Oi? Luan Dias. Luan Dias. Luan Dias. É que você falou aqui. Alan. É Luan Dias.
O Luan Dias, não é agora que ele está jogando bem. Ele vem jogando bem desde o derby, que foi lá atrás. Foi eleito o melhor do lado do Alviverde. A gente no derby escolhe um craque do jogo do Guarani e um craque do jogo da Ponte. Da Ponte foi o Gé, fez um gol bonito de cabeça. E o Alan Dias, por sinal, fez o gol do Guarani. Bonito também. Jogada pela direita, ele chegou lá no segundo pau, no cruzamento, e quase que entrou com bola e tudo. Agora, tem cara que tirou o Luan Dias. Aí o Luan Dias teve um período, ele mesmo falou, se contundiu, teve uma fratura lá no dedo, perdeu o ritmo. Então, algumas coisas contribuem. Parece que quando tá dando tudo errado, quando o pão só tá caindo com a manteiga para baixo, é complicado. Mas teve muita barbeiragem, né? Muita falta de conhecimento técnico, muita insistência com uma zaga vulnerável, muita improvisação e usando o João Vitor na lateral. E, meu Deus do céu, quanta aposta no meio de campo, quanto volante que não maneja a bola. E tava aí, esse time aí, que deve começar o jogo terça-feira contra o Ceará, é um time para estar no meio da tabela. Eu não estou exagerando, mas demorou tanto. Bom, precisou um interino. Pronto. Contrataram 5 treinadores. Precisou um interino que vive o dia a dia, que conhece mais as características individuais dos jogadores, que convive mais, que não chega e é apresentado daqui um mês já está pendurado. Para falar, ó, vamos simplificar. Ó, os 2 zagueiros são esses, os 2 laterais são esses, o meio-campo tem que ser assim, o ataque é esse que eu dei agora aqui, né? Pô, pelo amor de Deus, é a simplicidade, né? Mas quando o Santos Dumont, as avessas, que o Santos Dumont era genial, mas quando os inventores incompetentes entram em cena, dá no que deu. Mas esse time do Guarani não tem um elenco confiável, mas os 11, do goleiro ao último atacante, que é o Ayrton, lado esquerdo. Às vezes na direita, ele inverte com o João Vitor. Esse time era para estar ali, virando entre a primeira página e a segunda da tabela, de 9º a 12º. Não era para estar com essa distância. É que foram tantos erros, tantas besteiras, e a gente alertou tanto aqui, e quanto mais a gente alertou, mais os caras insistiram. Pela maldita vaidade. Só que agora eles puxaram o carro, ganharam a mala. E quem fica aí com o ônus é o torcedor do Guarani, é o clube. Mas esse time que deve iniciar o jogo contra o Ceará, igual o time que começou o jogo contra o Brusque, ele é um time que não é o melhor time da Série B e não é time para subir. Mas, pelo amor de Deus, não é time para ter 2 vitórias em 19 jogos. Então, tem muita gente aí que cometeu por incompetência e não por intenção, não por dolo, ninguém faz isso, claro, por absoluta incompetência e cegueira tática e técnica e de leitura de jogo. Tem muita gente, eu estou falando de treinador, e todos sabem do que eu estou falando, que cometeu involuntariamente pela incompetência crime lesa Guarani no campeonato até agora. Por isso que a situação é essa. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. E hoje a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca. E para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis,
A concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você encontrar o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Então visite a Germânica mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Rádio Bandeirantes. 18h49, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, bem pertinho de você. Encontre tudo o que precisa para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem. Uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo do Santos contra o Sport. Logo mais são 9h30 da noite na Vila Belmiro. Líder Peixe. Provável escalação com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil Jair Escobar, João Schmidt, Pituca e Serginho, Otero, Guilherme e Júlio Furque. A equipe do técnico Fábio Carilli. O Sport de Kaique França, Rosales, Luciano Castan, Alisson Castiano e Dalbert ou Igor Carius, Felipe, Fabrício Domingues e Christian Bardetta, Titi Ortiz, Leni Lobato e Zé Roberto. A equipe do técnico Guto Ferreira, que fará sua estreia no comando técnico do Leão da Ilha. Apita o jogo Marcelo de Lima Henrique, assistentes Renan Aguiar e José Moraci de Souza e Silva, ambos do Ceará. O árbitro de vídeo será o baiano Diego Pombo Lopes. 9h30 da noite, a bola rola. Tem Santos e Sport Vila Belmiro, Série B.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora. É tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18 horas e 24, aliás, 18 e 54. Batista, você lembra de algum lance de jogo analisado pelo VAR que foi decidido a favor do Guarani? Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Não lembro. Lembro de lances contra o Guarani. Aliás, aberrações, né? Impedimento por um biquinho de chuteira. Gol invalidado. Agora, a favor do Guarani, eu não lembro. Se os ouvintes lembrarem de algum lance, podem mandar para cá, mas assim, debate pronto, não tô lembrando não, hein? Abraço para você, Eduardo Moraes. Boa noite, Batista. O melhor filme de western que assisti foi o Dólar Furado e um homem chamado Cavalo. Roberto Souza, Hortolândia. Abraços. Dólar Furado é maravilhoso, né? Giuliano Gema. Giuliano Gema foi campeão de natação. Praticava esse esporte e praticava muito bem, né? Então, porte atlético foi aproveitado para o cinema. E ele fez esse filme. O cara dá um tiro e era para ele ter morrido. Não morreu porque a bala pega num dólar, uma moeda que estava no bolso. E aí, bolso, salvo engano, bolso do colete, né? Usava na época um colete. E aí, consequentemente, ele sobreviveu por causa desse dólar. Tem vários filmes, né? O Edvalmir Massa, agora há pouco, falou do Django. Franco Nero, ator espetacular, que fez o Django. O primeiro Django, né? Que teve agora recentemente o Django Livre, que é bom também. Mas não é tão bom quanto o Django original, digamos assim, né? Django original é sensacional. Ouvinte mandando pra cá mensagem. Time da Ponte para enfrentar o Avaí. Luan, João Gabriel, Raquim, Sérgio Rafael e Risso, Emerson Castro e Elvis, Matheus Regis, Everton Brito e Gé. Ouvinte Leandro de Rezende, arriscando um time aqui, né? Acho que não vai acertar. Muito dificilmente. Estou dizendo aqui com relação ao Everton Brito, porque provavelmente deve jogar, né? Porque o Everton Brito entrou no lugar do Ramon Carvalho. O Ramon Carvalho está disponível. Provavelmente ele deve voltar como titular. E assim o Everton Brito, que não foi mal não, hein? Contra o Vila Nova foi bem. Contra o Sport, especialmente no segundo tempo, ele não andou bem. Estava errando muitos passes e tal, mas o próprio time da Ponte também deu uma destrambelhada. Mas acredito que deve ser o Ramon Carvalho que vai ser o titular nesse meio campo. Quadrado de meio campo. Emerson, Castro,
Ramon Carvalho e Elvis. Quando dá posse de bola, Ramon Carvalho vira também uma espécie de atacante pela esquerda. Deve ser esse aí o time do técnico Nelsinho Batista. E agora quero falar da Desktop, empresa que entrega internet e fibra de altíssima qualidade. Se orgulha de mostrar a força do interior, tendo sido eleita a melhor internet do estado de São Paulo. E já ultrapassou a marca de 1 milhão de clientes. E sendo uma empresa daqui, ela valoriza e apoia o futebol do interior de São Paulo. E é lógico que a Desktop está super junto com os dois gigantes de Campinas, a Ponte Preta e o Guarani. Guarani e a Ponte Preta, que estão na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para ter uma banda larga de alto nível, com a melhor qualidade e com preço justo, escolha a Desktop. Planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Eu repito, 0800 1102. Você também pode acessar desktop.com.br e, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior de São Paulo e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto, é patrocinador oficial da Ponte Preta e do Guarani. Bom, CH, vou atualizar aqui algumas informações, né? Para você comentar. Léo Santos tem propostas de fora do país. Pode ser que ele saia. O que você acha aí do Léo Santos, que provavelmente vai deixar o Guarani? Acho ótimo para todos, Batista. Para o Guarani, para ele vai ser feliz em outro lugar, porque no Guarani, na minha opinião, não vai deixar saudades. Guarani fez jogo treino e foi derrotado pelo placar de 2-1, informação que já dei aqui, né? Contra o São Bento de Sorocaba na abertura do programa. O que isso significa? Pouca coisa, faz parte do processo de implantação de algumas coisas diferentes. O grupo tem que assimilar muita coisa ainda, né? Mas de prático, Batista, eu acho que não dá para tirar uma conclusão de absolutamente nada. Só a observação do treinador, que tem que assistir, não é? Tem que verificar, apesar dele ter acompanhado a última partida, mas no treinamento, efetivamente, precisa da movimentação para ele observar. Com certeza ele utilizou alguns jogadores que não foram utilizados na partida última que ele assistiu. Acho que faz parte, não é para ficar preocupado com isso, não. Guarani gasta R$260 mil com atletas que não estão sendo utilizados. Camacho, Diogo Matheus, Pedro Henrique, Renier. Aliás, o Renier está fazendo testes num time lá da 2ª divisão da Holanda. O cara não jogou no Guarani, está fazendo teste. 2ª divisão da Holanda. É mole. E Kaique. E sem contar aqui quase R$500 mil em rescisões de treinadores. Não estou colocando nem aqui também, né, na conta o Chay, que foi uma piada, foi uma decepção. E aí, Guarani está jogando dinheiro fora em CH? Faz tempo, Batista, faz tempo. O planejamento para o Campeonato Paulista e para o Campeonato Brasileiro foi um verdadeiro desastre. Aqui eu devo ter falado isso 50 vezes, se não falei mais. Que o grande problema do Guarani é o grupo formado.
um grupo incompetente de jogadores que a gente não entende quem é o responsável por contratar, não é? Você pode indicar, mas quem assina o cheque é o presidente, é o CA, eles são os responsáveis. Então o Guarani, eu acho que acertar e errar faz parte, né? Porque quem não tem dinheiro ou quem tem pouco recurso tem que fazer uma aposta aqui, outra colar, mas o Guarani abusou, passou de todos os limites em termos de incompetência de escolha. Tanto é verdade que o time está nessa situação e só não caiu no Campeonato Paulista porque o Red Bull Bragantino veio com o Sub-23 aqui para quebrar o galho do Guarani. Essa é a verdade no meu entendimento. Então, para mim não é surpresa isso, Batista, mas eu lamento muito. Isso não deveria ser assim, não deveria acontecer, mas nesse ano realmente as escolhas foram péssimas, Batista. Vamos lá, Tigrão, eu quero ouvir a sua opinião também nessas questões levantadas por mim com a avaliação do CH. Quero também a sua reflexão. Perder jogo treino para o São Bento de Sorocaba. Está disputando Copa Paulista. Sim. Significa alguma coisa ou não? Sim, significa. O quê? É sempre melhor ganhar. Agora, dá para ficar preocupado e dizer que nada vai dar certo com o Alan Al? Não. Mesmo porque eu faria uma melhor avaliação do jogo treino se eu tivesse a ficha técnica. Qual time que começou, quantos minutos ficou esse time e quais os jogadores que foram utilizados ao longo de toda a prática. Aí eu vou dizer, meramente jogo de observação, aí não tem importância nenhuma. Agora, se pôs o time base, considerado titular, e perdeu para o São Bento, não é um bom sinal. Então tem algum significado. Só que esses jogos treinos são estranhos, né? Porque são 3 tempos de 30 usando todos os jogadores. Pois é, então fica bastante deformado. Agora, eu nunca vi, em pré-temporada, não é o caso agora, um time que faz jogo-treino 3, 4 práticas e perde todas e depois faz boa campanha. Nunca vi. E já vi time ir muito bem em práticas desse tipo. Goleia aqui, faz 2-0 ali, e faz 4 e ganha os 4. E aí entra no campeonato e vai bem. Então tem alguma conexão, sim. Agora, para analisar com um pouquinho mais de profundidade, precisaria conhecer exatamente os jogadores que foram utilizados e por quanto tempo. Só para constar, Marlon marcou o gol do Guarani, né? Foi 2-1 para o São Bento. E esse gol do Guarani foi marcado pelo Marlon. E o que isso significa? Significa muita coisa. O cara tá chegando agora, estava treinando, vai pro primeiro jogo, que nem oficial é apenas um jogo treino, e já deixa a marca dele. Eu tenho a seguinte filosofia. Cara que põe a bola na rede em final de Copa do Mundo, no começo da carreira, quando ele jogava lá no futebol de rua dele, ele também marcava gol. E o que lá no comecinho, quando era molequinho, perdia gol, aí porque tem pai rico, tem empresário forte, ele vira titular. Ele vira profissional, perdão. Aí onde ele for jogar, ele vai continuar perdendo gol. Isso vem meio que dá mais tenra idade. Então o cara tem vocação para fazer gol. É só uma coincidência. Pegou um rebote, também não viu o lance. Não, o goleiro soltou no pé dele. Não quero saber. É o primeiro jogo que ele participou, jogo treino. Já fez o gol, é bom sinal. Guarani tá jogando dinheiro fora? Muito, muito. Mas muito mesmo. Isso pode custar caro depois na hora de fechar o balanço. Léo Santos pode deixar o Guarani. Você aprova? Aprovo sim. O Léo Santos, infelizmente, depois de tantas oportunidades, ele não conseguiu mostrar utilidade e justificar uma titularidade de confiança. Foi titular, mas nunca transmitiu confiança. 19:08, intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora. Venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19 horas e 12 minutos em Campinas. Só uma correção, o Tigrão comentou, né? Que o Marlon que marcou o gol, ele citou que é o Marlon Maranhão que está chegando, mas não é o Marlon Maranhão que está chegando. É o Marlon Douglas. Então, vai acontecer com o Guarani a mesma confusão que acontece na Ponte com os Emersons. Lá tem 2 Emerson. E no Guarani agora tem 2 Marlon. Marlon Douglas, que é o que fez o gol na derrota para o São Bento. E o Marlon Maranhão, que está chegando. Ok. Então, é porque... como o Marlon Maranhão
falou com a gente, e o CH inclusive chegou a postar aí que, não apostar, opinou, dizendo que não vai se surpreender até se ele começar o jogo lá no Ceará. Eu não acredito. Eu acredito muito no potencial e na qualidade das últimas partidas aí, mesmo nos momentos ruins do João Vitor, do Caio Dantas e do Ayrton, né? São protagonistas hoje no time do Guarani. E eu, claro, quando você falou Marlon, eu entendi Marlon Maranhão, mas o Marlon Douglas é o menino que já estava aí, que é o meia atacante, que entra de vez em quando, sempre tem entrado, mas não tem conseguido, a rigor, assim, grandes atuações. Vamos então, né, quando a gente falar Marlon, vai ser o Marlon Douglas. E sempre que a gente se referir ao Maranhão, vamos usar o nome duplo. Marlon Maranhão, aí não dá confusão. Aí fica fácil, né? É isso aí. E só em cima de um time sugerido aí por um ouvinte da Ponte, e você cravou também uma opinião sua do que você acha que pode acontecer, você escalou o Emerson, que veio da Inter de Limeira. Mas as informações são de que, entre os liberados pelo DM, está o Emerson Santos. E esse cara estava muito bem quando ele deixou o time. O Nelsinho lamentou muito a perda desse jogador. Ele era uma espécie de termômetro de equilíbrio no meio-campo da Ponte. E o próprio Ramon Carvalho, com essa função que o Nelsinho descobriu para ele, segunda linha quando o time ataca, lado esquerdo, voltando, recompondo e fechando mais por dentro quando o time é atacado, também estava muito bem. Estão ambos liberados. Então poderemos ter modificações ou surpresas, né? Ou a não confirmação de um time que aparentemente, com o cumprimento de suspensão aí do Emerson, já está definido. Para mim poderemos ter surpresa, não é muita não, mas Ramon Carvalho no time não vai me surpreender, o Emerson Santos no time também não vai me surpreender. E o Edivalmir Massa está dizendo batiza de MD e MM. Complicado, hein? MD é uma droga com efeitos muito prejudiciais ao corpo. E MM é uma marca de chocolate aí, umas balinhas de chocolate, né? Então, olha, precisa melhorar, hein, Edivalmir? Tá ruim aí o negócio, hein? Edivalmir, de vez em quando, ele mete umas no ângulo, né? Não acerta nem o aro. De vez em quando ele bate põe umas no bumbo, ângulo. não acerta nem o aro. Mas nessa daí, às vezes ele faz cesta de 3 pontos do meio da quadra. Mas nessa daí, a bola passou por cima da tabela e caiu atrás. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. O Flamengo realizou hoje pagamento no valor de 130 milhões ao município do Rio de Janeiro pela compra do terreno do gasômetro. O clube informou que o município do Rio de Janeiro já providenciou o depósito em juízo nos autos do processo de desapropriação. O local pertencia a um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal e foi desapropriado pela Prefeitura do Rio. O pagamento foi à vista. O dinheiro deveria ser depositado em uma conta a ser informada pelo município em até 5 dias após a publicação do resultado do leilão. O projeto para a construção do estádio deverá ser apresentado à Prefeitura do Rio em até 18 meses. O Flamengo tem a estimativa de inauguração para 15 de novembro de 2029. Nessa data é o aniversário de 134 anos do Clube Rubro-Negro. O aporte previsto é de 1,7 bilhão, podendo chegar a 2 bilhões de reais. Tema 2. Aos 26 anos,
E em sua estreia nos Jogos Olímpicos, Beatriz Souza conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil em Paris, até chegar ao alto do pódio da categoria, mais 78 quilos. A Bia venceu 4 lutas. Na grande decisão, a brasileira superou a israelense Raz Hershko, número 2 do ranking mundial por Vazari. Vazari é o momento da luta, né? Quando o oponente cai de lado. Quando cai de costa é o Ippon. Quando cai de lado é o Vazari. 2 Vazares termina a luta e o oponente perde. Ao fim da luta, a atleta brasileira caiu de joelhos no tatame, chorou e gritou em alto e bom som, abre aspas, eu sou campeã olímpica, fecha aspas. Pauta 3. O anúncio de uma emissora de TV argentina para o jogo desta sexta-feira contra a França, pelas quartas de final das Olimpíadas de Paris, reacendeu o racismo demonstrado pelos jogadores da seleção principal em relação à França na Copa América. Um trecho da peça veiculada pelo Canal 9 mostra torcedores cantando a música racista e xenofóbica, entoada na comemoração do título da Copa América há 2 semanas. O caso gerou forte repercussão negativa, a ponto do governo argentino pedir desculpas formais aos franceses. Quanto foi o jogo? Estava jogando agora há pouco, né? 1-0 para a França. Portanto, a Argentina está eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris. Vamos lá, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Na verdade, não é nenhuma opinião, é os parabéns, né, do orgulho de uma atleta de 26 anos no judô, ser a primeira mulher, a primeira atleta nestes Jogos Olímpicos de Paris a conquistar o ouro para o Brasil. A Beatriz Souza realmente é um orgulho para todos nós, com limitação de verba, de estrutura, foi lá, venceu quatro lutas e trouxe o ouro para o Brasil. Um grande orgulho em mais um caso, mais um exemplo de atleta que tem pouco recurso, quase nenhum investimento e apoio e chega na principal competição dos esportes amadores do planeta e ganha ouro, sem nenhum apoio, ou quase nenhum. Parabéns a Bia. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Esse negócio do parabéns para a Bia também, um momento lindo, pessoa humilde, guerreira, parabéns. Ela nos proporcionou alegria e nos causou orgulho com a sua atitude, com a sua bravura, com a sua valentia e com a sua técnica. Parabéns para a Bia Souza. Agora, negócio do terreno do gasômetro. Batista, acompanha comigo. Quer dizer, então, que a prefeitura desapropriou, né? Desapropriou. Tá bom. Mas o terreno era da Caixa Federal. Mas quando aqui, pro leigo, nesse tipo de assunto, mas sou leigo, mas não sou burro. Toda vez que o Estado, o município ou a federação desapropriam alguma coisa, ela tem que justificar o porquê. Vai passar uma estrada aqui, vou passar aqui com oleoduto, vou construir aqui um viaduto, olha, aqui é uma área contaminada, eu tenho que desapropriar para descontaminar. Bom, enfim, tem N razões. Vai passar por aqui um aeroporto público, um aeroporto, nós vamos construir aqui um aeroporto que
que vai ser de propriedade do Estado, né? Se bem que hoje no Brasil foi tudo privatizado, mas a qualquer momento isso pode mudar. Bom, enfim, existe uma justificativa. Aí você vai, desapropria, paga lá uma merreca pro ex-dono, normalmente é bem abaixo de valor de mercado, e aí você faz lá aquilo que justificou a desapropriação. Agora, esse negócio da Prefeitura do Rio ter desapropriado e depois vai para leilão, não fez obra nenhuma. E aí o Flamengo arremata como único interessado. E a Prefeitura fala, você tem 5 dias para depositar o valor aí arrematado em leilão, mas aguarda que nós vamos determinar uma conta, e aí antes dos 5 dias o Flamengo deposita em juízo. Tá cheirando, tá fedendo mais do que o mangue ali no entorno, o mangue poluído, podre, ali. Já estava previsto isso aí. Ali nas proximidades do aeroporto Tom Jobim, o Galeão. Já estava previsto na asta pública, né? Mas tá errado. Esse tipo de procedimento. Não está errado. Vai ter recurso. A Caixa Econômica vai recorrer. Eu desapropio, eu sou prefeito, eu desapropio ali o Jardim Carlos Gomes, em Campinas, e vendo para o Guarani, no leilão. Mas não vendeu, foi leilão. Mas tem que justificar. Está previsto, senão o leilão não aconteceria. Mas ele é passível de recursos e o tempo dirá o que vai acontecer. O tempo dirá. E por que o Flamengo depositou em juízo e não esperou a orientação da Prefeitura para depositar na conta que ela ia determinar? Não te parece já uma medida protetiva ou uma medida cautelar sem ter esse nome técnico do Flamengo? Espera aí, vou depositar lá, vai sumir, alguém vai recorrer, fica em juízo. Se não der certo, o dinheiro volta para o Flamengo, corrigido a 1% ao mês, que dá mais hoje, depósito em juízo, ele é corrigido a 1% ao mês, que é um valor mais alto do que qualquer aplicação do mercado financeiro hoje, aplicação sem risco, claro, aplicação conservadora. Por que o Flamengo depositou em juízo? Não estava na asta e a Prefeitura ia determinar uma conta? Ou será que já tinha algum rachide por aí? Não estou afirmando que tinha, de forma nenhuma. Só estou dizendo que me causa estranheza o Flamengo se antecipar no prazo e não pagar em cima do que estava determinado numa conta que seria dada a ele, mas sim com um depósito em juízo. O Flamengo está sentindo cheiro de bolor, está sentindo cheiro de arroz queimado e já está tomando medidas para não ficar no prejuízo. E agora na lata. Responde na lata. Em entrevista ao canal UOL, o presidente do Sport, Yuri Romão, explicou as mudanças na gestão do clube e acrescentou que também trabalha pela reestruturação dos rivais Náutico e Santa Cruz. O Timbu está na Série C, enquanto que a Cobra Coral ficou sem calendário nacional nessa temporada e jogará a Série D somente em 2025. Santa Cruz e Náutico não podem ficar nessa situação. Eu, particularmente, luto muito pelo ressurgimento do futebol de Pernambuco. Clubes como Santa Cruz, que tem uma torcida gigantesca, e como o Náutico não podem estar numa situação como estão. Foi isso que disse o Romão. E aí, começo com você, CH. Você concorda com a fala do Romão, destacando a importância dos rivais e querendo a melhoria deles em CH?
Sim, teoricamente. Precisamos entender como que ele está trabalhando ou vai trabalhar para ajudar os rivais. Mas o discurso é louvável. E você, Tigrão, concorda, não concorda, discorda ou concorda discordando? Concordo. Toda vez que o meu adversário direto fica fraco, eu, por osmose, me enfraqueço também. Na sua opinião, Tigrão, os torcedores palmeirenses exageraram ao tentar cobrar os jogadores e a comissão técnica na academia de futebol do clube ontem? Batista, razão zero. Um absurdo caso de polícia. É o que eu acho. É o que eu acho. Exageraram, foram imbecis e cometeram um crime de invasão de patrimônio privado e deveriam ir todos presos. E você, CH, qual é a sua reflexão sobre esse tema? Exageraram. Eles não têm direito de invadir um perímetro que é absolutamente particular. Por isso a polícia foi chamada. Eu sigo com você, CH. Em quais esportes saíram os primeiros ouros do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em 2021 e nas Olimpíadas do Rio em 2016? Eu vou chutar aqui, eu não tenho certeza. Judô e atletismo. Judô e atletismo, a resposta do CH. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Também não pesquisei o assunto não, Batista. Não pesquisei não. Quer chutar? Vou chutar também. Vou atrás do CH, de sexta-feira vai bem ir atrás do CH. Judô e atletismo. Olha, 2020 a edição foi adiada e 2021 aconteceu por causa da pandemia. Ítalo Ferreira foi o responsável no surf. Conquistou a primeira medalha de ouro em 27 de julho, 4 dias depois da abertura. E em 2016, no Rio de Janeiro, Rafaela Silva, categoria 57 quilos, judô, deu a primeira medalha de ouro para o Brasil na histórica edição realizada no Rio de Janeiro. Foi no dia 8 de agosto, passados 3 dias da abertura. Tigrão, não há tempo para mais nada, só um tchau, por favor. Então, tchau. Valeu, CH, um abraço para você, tchau. Boa noite. E vem aí o Concentração para o jogo do Santos. Fique aqui é muito melhor. Tchau. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Forte abraço para você sintonizado a partir de agora no microfone da Esportes da Bandeirantes. Estamos chegando nessa sexta-feira.